Iniciar a gravação também no Meet. Então vamos lá, pessoal. Então, beleza. Hoje, tá? Vamos dar continuidade, né, ao estudo das transformações lineares. Então eu queria começar fazendo uma revisão, tá? Então a gente viu o teorema do núcleo da imagem, certo? Então, primeira coisa, teorema do núcleo e da imagem. Tá? O que é que diz esse teorema? Esse teorema dizia o seguinte: se a gente tem uma transformação linear, então seja T de U em V uma transformação, uma aplicação linear, então, lembrando que a gente está falando de espaços vetoriais de dimensão finita, né? Todos eles têm um N, uma base finita, com um número finito de elementos, tá? Então a gente tem que a dimensão do U, que é o domínio, é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Ok? Outra coisa que a gente viu também é como construir, né? A gente viu, primeiro a gente viu o seguinte: T é injetora. A gente viu isso, né? Se somente se o núcleo dela contém quem? O núcleo dela é igual a quem? É igual ao elemento neutro. Ou seja, só tem um único cara que vai no zero. A gente viu isso. Ok? Outra coisa que a gente viu também é que T é sobrejetora, tá? Se somente se, isso aqui é a definição, que é a imagem de T tem que ser igual ao contradomínio. Todo mundo concorda? Isso é a definição, tá? Mas isso é equivalente a dizer que a dimensão da imagem é igual à dimensão do V. Ok? Então isso daqui quer dizer que a dimensão dos dois são iguais. Ok? Tudo é equivalente. Ser sobrejetora quer dizer isso tudo. Ok? E por fim, definição é que T é bijetora, tá? Se somente se, isso aqui é a definição, tá? Definição T é sobrejetora e injetora. Ok? Então vimos tudo isso aqui.
Tá. Vimos também, uma das discussões dado dois espaços vetoriais, como é que a gente constrói transformação linear, né, entre esses espaços, tá? Ou seja, uma pergunta é: como construir transformações lineares? Ok? Vai direto até a segunda? Direto até a segunda. Não, a gente vai dar um intervalozinho, mas certo? Mas bem curto, só para tomar água. Como construir transformações lineares, tá? E aí eu vou recapitular essa parte com mais detalhes, tá? O que é que a gente precisa? Imagine aqui que a gente tenha dois espaços vetoriais. Então, deixa eu mudar aqui. Sejam U e V. Espaços vetoriais. Sobre o mesmo corpo, né? R. Tá? Então a pergunta é: como construir, né? A pergunta é: como construir uma transformação linear? Então, como construir T de U em V? Tá, deixa eu escrever melhor. Eu tenho uma pergunta aqui em cima, né? Como construir T de U em V linear? Tá? Ou seja, observe que a priori eu não estou pensando em alguma característica particular, certo? Só estou dizendo assim, beleza, como é que eu construo uma transformação linear que vai de um espaço vetorial em outro? Ok? Então, só é você primeiro, vamos pensar, né, o que é uma transformação linear. Então, primeira coisa é que T é uma função. Dois é que T tem que ter aquelas duas propriedades para ser transformação linear. Concorda? Então ela tem que satisfazer a seguinte coisa. Ela deveria satisfazer isso: T de U1 mais U2 igual a T de U1 mais T de U2. E além disso, uma outra é que T de alfa 1 U deve ser alfa T de U. Ok? Então a gente precisa construir algo que tem essas duas coisas. Certo? Então a pergunta é: será que tem um algoritmo, um mecanismo que a gente possa usar sempre que queira construir uma transformação linear? Entende? E aí, dado uma condição, a gente pode verificar e usar esse algoritmo de modo que a condição que a gente deseja na construção de uma transformação linear seja realizada.
tá? Eu vou pegar um exemplo, deixa eu dar um exemplo só para a gente recapitular bem, tá? Então vamos usar um exemplo aqui. Por exemplo, exemplo 1. Tá. Então, determine, tá? Uma transformação linear f do R2 em R4, ou deixa eu melhorar, vou dificultar um pouco, no conjunto das matrizes 2×2 de entradas reais. O Rocha se abriu aqui, ficou rindo, gostou. Uma transformação linear do R2 no conjunto das matrizes tal que, olha a brincadeira, Rocha, a imagem, deixa eu colocar assim, f de 1 seja igual à matriz identidade e o núcleo de f seja gerado pelo vetor -1, 1. Será que é possível construir uma transformação linear que faça isso? Entende? Aí para isso, observe o seguinte, eu quero construir uma transformação linear e ela tem que ter essas características. Ok? Lembrando que essa matriz aqui é a matriz 1, 0, 0, 1, tá? É a identidade. Ok? Então, primeira coisa é, se eu tiver, como é que eu construo uma transformação linear? Porque depois a gente tenta encaixar o algoritmo, o mecanismo que a gente vai criar, abstrato, nesses casos particulares. Entendeu? Observe que meu espaço aí, o U seria o R2 e o V seria as matrizes 2×2. Concorda? Então, será que eu consigo criar um mecanismo abstrato que funcione para todos os espaços vetoriais que eu queira ali de dimensão finita? Entende? E eu só vou colocar quando eu tiver, ou seja, só vou usar aquele mecanismo e adaptá-lo no contexto particular quando eu souber quem é os espaços. Mas aí eu quero criar um mecanismo geral. Entende? Para qualquer espaço. Tá? E é isso que a gente vai fazer. O que é que eu preciso essencialmente? Essa é a pergunta. Ok? Dúvidas? Por enquanto, nada, né? Pessoal de casa tem dúvida sobre o que a gente quer fazer? Pessoal de casa, alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Maravilha. Então vamos continuar. Tá. Então, vamos lá. Então, eu vou responder essa pergunta e a gente vai pegar a resposta, que é o algoritmo, e aplicar no exercício abaixo. Ok? Então, vamos lá. Então, bom, para ser função, vamos responder a primeira pergunta. Para ser função, eu preciso que todo elemento do domínio tenha um único correspondente no contradomínio, certo? Então eu vou criar algo que faça isso, ok? Para que seja chamada de função, certo?
Mas para isso eu vou usar a seguinte coisa: o bom de trabalhar com transformações lineares ou espaço vetorial, na verdade, é que quando ele tem dimensão finita, você tem um conjunto de vetores finito que todos os outros que você queira é uma combinação linear desses. Isso é uma coisa muito boa, porque você, através de dois, por exemplo, de uma quantidade finita, se você quiser outro cara, você faz uma combinação para encontrar aquele cara. Entende? Isso é importantíssimo. É como, por exemplo, é como a gente se localiza hoje no mundo, né? Tipo, por exemplo, como é que você sabe, sei lá, o cara está em tal lugar da Terra? Você normalmente usa os eixos, né? Norte, sul, leste, oeste, para que você oriente e diga onde é que o cara está. Entende? É justamente, ele está fixando justamente direções para dizer, olha, é você andar por aqui, andar por ali e encontrar a pessoa, certo? Então uma base, né, é mais ou menos isso. É você fixar direções e através delas você encontrar todas as outras direções do seu conjunto, tá? Fazendo o que? Uma combinação, dizendo, ó, eu fixo uma base, que é o meu conjunto de direções que eu vou caminhar, e todas as outras eu vou dizer assim, ó, eu andei tanto na direção 1, andei outro tanto na direção 2, outro tanto na direção 3 e assim sucessivamente, tá? E aí eu chego em qualquer elemento. Então vamos fazer isso, ó. Então fixemos uma base de U, tá? Que eu vou denotá-la assim: BU igual a 1, U2, U3. Eu vou fazer com 3 vetores, mas você poderia imaginar aqui 10, 20, 30, qualquer quantidade, entende? Alguma dúvida? Eu vou só fazer, por simplicidade, vou fazer com 3, tá? Porque dá para ver todos os escalares, senão a gente vai botar os 3 pontinhos e ficar muito mais abstrato. Com 3, o resto é só... Beleza. Quando você tem uma base, né, isso daqui sendo uma base, então sabemos o seguinte. Então, dado um U pertencente ao seu conjunto U, o que é que vai ocorrer? Exatamente. Isso é que é importante. Olha só, essa é a parte importante. Quando você tem uma base e você dá um outro elemento, você sabe que esse novo elemento vai ser uma combinação daqueles caras que você tem da base. Então o que você está dizendo é o seguinte, ó. Eu fixei a base, então qualquer outro cara eu posso chegar andando nas direções da base, né? Olha só. Então, dado U, existem 3 escalares nesse caso aqui, que é a quantidade de elementos. Eu vou colocar aqui A, B e C, pertencente aos reais, tá? Tais que o U, ele vai ser A vezes o 1, B vezes o 2, mais C vezes o 3. Então observe, o que você está dizendo é, ó, para eu chegar no U1, eu ando A na direção, para chegar no U, eu ando A, A é um número, tá? Então eu ando A na direção U1, depois, quando eu terminei de andar A na direção U1, eu ando B na direção U2. Depois ando C na direção U3. E aí eu vou chegar no U. E aí você está dizendo que isso ocorre para qualquer U
do seu conjunto. Entende? Beleza. Então observe. Se eu quero construir uma transformação linear, eu preciso aplicar ela no U. Porque eu preciso aplicar ela em qualquer cara do meu conjunto, do meu domínio. Né? Porque lembra, para ser função, todo elemento daqui tem que ter um único correspondente lá. Então eu tenho que saber aplicar e dizer em quem vai quando eu aplico ela no U. Entendeu? Entendeu a função? Eu vou fazer um diagrama aqui, que é o seguinte, ó, aqui está o U, aqui está o V. Tá? E aqui é o objeto que você quer criar, que relaciona esses dois. Ok? O que é que eu preciso para ser uma função? Pegar um elemento aqui e dizer em quem ele vai aqui dentro. Quem é esse cara? A pergunta é essa. Tá? Aí é isso que eu quero determinar. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa escolha? Entende? Aí observe. O que é que a base me ajuda nesse caso? Porque a base diz o seguinte, ó. Para eu pegar um U, eu sempre sei que o U, o que muda são os escalares. Mas é sempre combinação dos elementos da base, quando a base está fixa. Entende? Então é importante, por exemplo, eu saber, primeira coisa que eu vou pensar eu preciso determinar onde os caras da base vão primeiro. Porque uma vez que eu determino em quem os caras da base vão, eu posso dizer quem o outro cara qualquer vai também. Entendeu? Então, primeira coisa, a primeira escolha nossa é escolher quem vai, em quem a sua transformação vai enviar os elementos da base, tá? Essa é a primeira escolha que você tem, a primeira providência na hora de definir uma transformação é que você tem que fazer, tá? Escolher no V em quem os seus elementos da base vai. E a sua escolha depende muito do problema que você vai resolver. Entende? Porque lembra, o que eu quero é determinar uma transformação linear. Tá? Então, meu primeiro ponto, minha primeira escolha vai ser dizer primeiro em quem eu vou enviar os caras de uma base, da base do domínio. Tá? Quando eu fizer essas escolhas, aí sim é que quando eu vou definir, dado agora um U, em quem eu devo mandar esse U. Ok? Então, primeira escolha nossa vai ser definir em quem esse cara vai. Então, deixa eu abrir aqui. Então, tá? Então, primeiro escolha em quem serão enviados os elementos da base. Tá? Por exemplo, você vai escolher em V em quem vai ser enviado o U1, o U2, o U3. Ok? Então vamos dizer aqui: escolha V1, V2 e V3 pertencente a V e faça T de U1 igual a V1, T de U2
igual a V2 e T de U3 igual a V3. Ok? Observe que esse V1, V2, V3 é sua escolha. Poderiam ser todos iguais. Poderiam ser todos o V1, V2 do jeito que você quiser. Entende? O importante é que você diga em que os elementos da base vai. Primeira coisa. Ok? Certo? Isso vai depender, a sua escolha depende muito do problema que você vai abordar. Tá? Certo? Bom, agora vamos lá. E depois? Segundo passo. Segundo passo, agora eu vou definir como é que vai ser minha transformação em qualquer elemento U do espaço, do domínio. Então, olha o que a gente vai fazer. Ó, dado U pertencente a V, a V não a U, que é o domínio, tá? Escreva, isso aqui é importante, tá? Essa escreva aqui é você descobrir como é que eu escrevo o U na base que você está fixando no início. U na base ou como combinação, né? U como combinação dos elementos da base, né, que você escolheu anteriormente, o 1, o 2, o 3. Quando você faz isso, você vai ter assim, U igual, aí você vai ter os escalares, ok? Vamos dizer que os escalares são A, 1, mais B, o 2, mais C, o 3. Obviamente, se eu agora tomar outro elemento U, eu vou ter outro A, outro B, outro C, que vale essa combinação. Tá? Beleza. Mas e agora? Então, tá. Então, daí defina T do seguinte modo. Aí a pergunta é, quem é esse cara? Como é que eu vou definir ele? Entendeu a pergunta agora? Porque lembra, eu para definir uma transformação linear, eu tenho que definir todo mundo do domínio. Mas como é que eu vou fazer? Até agora eu só disse em quem iriam os elementos da base, não foi? Que era o V1, V2, escolhi no V e disse, ó, o 1 vai no V1, o 2 vai no V2, o 3 vai no V3, certo? Diga. Se eu aplicar essa transformação na formulação, aí por meio das propriedades da transformação, eu jogava ela no tipo A, T. Então. Aí como eu já defini o V, eu substituía e agora tem os elementos do V e nós vamos com. Então, é isso que a gente vai fazer. Só que a explicação é o processo inverso. O que o Rafael está dizendo é o seguinte: como é uma transformação, aplicar ela em U seria aplicar ela em cada V, fazer a mesma combinação. Só que aí você não sabe que é uma transformação. Você quer definir uma transformação, entende? Aí, mas essa intuição sua é muito boa. Por quê? Se eu já soubesse a priori que era uma transformação, valeria o que você está dizendo, entende? Mas eu quero definir uma transformação, então deveria valer o que você está dizendo. Então eu forço a mão
e defino desse jeito para que valha o que você está querendo. Entendeu? Entendeu a diferença? Porque o T a gente está criando, a gente não sabe ainda que é uma transformação. Só que a gente quer criar de modo que seja uma transformação. Então tem que valer isso, essa distribuição que você está valendo. Mas aí a gente tem que definir desse modo, para que valha. Tá entendendo? Então, o que a gente vai fazer é justamente o que o Rafael sugeriu, que é como você sabe que ele é escrito dessa forma, né? A gente sabe que o é escrito dessa forma aqui, certo? Agora o que é que a gente vai fazer? Quem é o T de U? A gente vai definir, tá? Dessa forma: A vezes T de U1, tá? B vezes T de U2 mais C vezes T de U3. Ok? Só que a gente sabe quem é T de U1, T de U2, T de U3, porque a gente escolheu. Exatamente. O que você está fazendo é dizendo, ó, ele vai naquele elemento que é combinação do V1, V2, V3. Onde a combinação eu utilizo os mesmos escalares que eu usei para definir o U. Isso daqui é a transformação. Mas observe, para eu conhecer essa transformação, eu tenho que saber como eu escrevo o U na base. Concorda? Senão não tem como fazer. Entende? Então, para você definir, tem que sempre saber como definir o U na base. Ok? Dúvidas? Pronto. Essa daí é uma transformação linear. Isso daí, do jeito que a gente definiu, é uma transformação linear. Vamos verificar por que definido dessa forma é uma transformação linear? Beleza. Alguma pergunta em casa? Pessoal de casa, manifestem-se, por favor. Pessoal de casa aí, por favor, alguém pergunte alguma coisa? Pessoal, essa transformação de 1 vai ser a transformação dentro do elemento da base, no caso. Como é? A transformação de 1, nesse caso, de TU, é dentro da base, é o elemento da base? Não, peraí, tem confusões conceituais aí. Vamos lá. Uma transformação linear, ela tem um domínio, tá? Ela não é de um elemento, ela é uma função. Então tem um conjunto que é o domínio e tem o outro que é o contradomínio, tá? Aí a pergunta é: como é que eu crio uma transformação linear que vai do espaço vetorial U no espaço vetorial V? Ah, certo, entendi. Ok? Eu preciso criar. Aí você diz, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: o que é uma transformação linear? Porque se eu quero criar esse objeto, primeira coisa é, eu tenho que saber o que é esse objeto. Qual a definição dele? A definição dele é uma função, certo? Que tem a propriedade que leva a soma de elementos do domínio na soma de elementos do contradomínio. Multiplicação por escalar de um elemento do domínio por uma multiplicação pelo mesmo escalar no elemento do contradomínio, certo? Então eu preciso criar um objeto desse. Então, beleza. Só que a pergunta vai ficando, você tem que pensar o seguinte, beleza. Como é que primeira coisa eu defino ela? Eu tenho que dizer
como é que eu pego um elemento do domínio e em quem ele vai pela sua transformação. Você tem que escolher em quem ele vai no contradomínio. Essa é a pergunta. Certo? Certo, João? Certo, professor, entendi agora. Aí o problema se dá o seguinte, beleza. Em quem eu vou mandar um elemento do domínio? Aí vamos buscar as características que um elemento do domínio tem. Um elemento do domínio, ele sempre é escrito como uma combinação linear dos elementos de uma base. Então, se eu souber uma base, né? Se eu pegar uma base, isso facilita muito. Por quê? Porque eu sei, a priori, que todo elemento é combinação linear de uma base. Então, eu preciso de uma base. Vamos dizer que agora você pegou uma base. Aí, nessa base, vamos dizer que essa base tenha 3 elementos. Ou seja, o que eu estou trabalhando é um espaço vetorial de dimensão 3. O domínio. Beleza. Aí agora, como é que eu vou construir e dizer, porque eu preciso dizer, ó, se eu pegar a minha transformação vai levar o U em tal elemento no contradomínio, certo? Para isso, o que é que a gente vai fazer? Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, escolher a mesma quantidade de elementos, né, para você enviar no contradomínio. Mesma quantidade de elementos da base. No entanto, esse V1, V2, V3 não necessariamente precisam ser distintos. Poderia ser o mesmo. Ok? O importante é que você diga em quem cada elemento da base vai. É o primeiro passo. Então eu preciso escolher elementos no contradomínio para dizer, olha, o elemento tal da base vai naquele, o elemento tal da base vai naquele, o elemento tal da base vai naquele. E todo mundo da base em alguém. Eu primeiro escolhi esse cara. Ok? Ok, João? Eu tenho Professor. tem um específico dos elementos da base. Exatamente. Você quer criar algo geral. Você não tem. Você quer criar algo geral. Que é para enviar todo mundo do conjunto. Aí você primeiro diz em quem vai os elementos da base. Por quê? Porque você tem a quantidade infinita. Entende? Eu tenho uma caixinha que eu consigo extrapolar para todo. Exatamente. Você tem uma caixinha onde você, sabendo em quem vai os elementos da caixinha, você consegue agora dizer em quem vai todos os outros. Essa é a ideia. Aí você faz isso, tá? Envia, né, os elementos da base. Uma vez que você já sabe em quem os elementos da base vai, agora você pode generalizar para fora da caixinha. A caixinha, imagine a base. Agora você vai para todo o espaço do domínio. Aí o que é que você faz? Pega um elemento do espaço, do seu conjunto, do domínio. O que você sabe é que ele é uma combinação dos elementos da base, que é a caixinha, certo? E agora você quer dizer em quem eu vou mandar esse cara. Aí você diz, ó, eu vou mandar numa combinação dos elementos dos caras que eu enviei a caixinha. Entende? Só que essa combinação vai respeitar os escalares que eu escrevo esse elemento no domínio. Observe que os escalares, o que eu utilizei para escrever o U como combinação linear dos elementos da base, eles se repetem ali, os escalares se repetem. Então, para eu mandar dizer em quem o U vai, pela minha transformação linear, eu tenho que descobrir como é que eu escrevo o U como combinação linear da base. Isso só vale por conta que a gente estabeleceu via definição que isso vale. Que isso vale, exatamente. Isso a gente está definindo até dessa forma. Porque precisa valer assim. Porque precisa valer assim, entende? Porque lembra, o exercício é como é que eu crio. Então quem está criando é você, então você está dizendo, ó, tem que ser assim. Porque toda transformação funciona desse jeito. Exatamente. Aí o que a gente vai ver é que
Só fazendo isso, de fato, vai ser uma transformação. Entenderam? Sim. É essa a ideia, ok? Bom, beleza. Então vamos verificar por que isso é uma transformação linear. Ainda está em abstrato, a gente vai verificar abstratamente, tá? Ok? Não é difícil. Só se você alguma dúvida sobre essa parte aí, o pessoal de casa? Não, professor. Não. Beleza. Então vamos lá. Então vou mostrar que é uma transformação linear, tá? Primeira coisa é verificar que isso é uma função, tá? Então, primeiro passo, Então, primeira coisa, verificar que é uma função. Então, T é função. Tá. O que quer dizer uma função? Uma função quer dizer que todo elemento do domínio tem um único correspondente no contradomínio. Ou seja, se eu pegar um elemento aqui, não pode acontecer o seguinte: isso daqui. Não pode ter dois correspondentes a ele, certo? E não tem, por quê? Porque tudo depende dos escalares. Observe, como é que a gente define o TU? Como combinação linear do V1, V2, V3. Entende? Observe que esse elemento aqui, que a gente escolheu aqui, ele é unicamente determinado pelas escolhas do A, do B e do C. Porque o V1, V2, V3 está fixo. Entende? O V1, V2, V3 está fixo. Não tem como, né? O que determina ele é o A, o B e o C. Só que o A, o B e o C, ele é usado, né, para definir, escrever o U na base. E só tem uma única maneira de escrever o U na base. Só tem uma única maneira de escrever o T de U. Então não pode, a partir de U, sair duas setinhas, que seria duas combinações, né, que você poderia utilizar para escrever V1, V2, V3 com os mesmos escalares. Porque eles estão fixos também. Exatamente. Entende? É exatamente isso. Então, isso daí não ocorre, tá? Ou seja, se você U é unicamente determinado por A, B e C, pertencente aos reais, tais que U é igual a U1, B, U2, C, U3. Opa, pode falar, João. Professor, não é relacionado ao conteúdo, mas Júlia não está presente hoje porque a energia na casa dela caiu. Ela pediu para eu avisar. A Júlia? É, Tá certo. Beleza. Tá? Então, como eu tenho uma única forma de escrever o U, então a combinação que o T de U vai levar, ela é única. Tá? Isso implica que T de U igual ao A, V1, B, V2, C, V3, também
É único. Tá? Ou seja, a partir de U não pode haver dois correspondentes diferentes. Está entendendo? Ok? Então é uma função. A outra parte é o quê? O T da soma é a soma dos T's. Mas observe só. Pegue agora W1 e W2 pertencente a U. O que é que você sabe sobre o W1 e W2? Que eles são combinações lineares da base. Então você vai escrever W1 como sendo, sei lá, bota aí, alfa 1, 1, beta 1, U2, gama 1, U3. Ok? E W2 igual a alfa 2, 1, mais beta 2, U2, mais gama 2, U3. Lembra, para eu definir a T, eu tenho que saber como é que eu escrevo o elemento em que eu quero enviar na base. Eu quero saber quem é o T de W1 mais W2. Então eu tenho que saber como é que eu escrevo o W1 mais W2 na base. Como é que eu escrevo o W1 mais W2? Alfa 1 mais alfa 2, 1 mais W1 mais W2, ele é escrito assim: alfa 1 mais alfa 2, 1 mais beta 1, beta 2, U2, certo? Mais gama 1, gama 2, U3. Então quem é o T dessa soma? Aí você lembra da definição. É uma combinação linear do V1, V2, V3. Um dos escalares é o mesmo utilizado para escrever o tal vetor na base U1, U2, U3. Então é alfa 1 mais alfa 2. Vai ser alfa 1 mais alfa 2, V1, mais beta 1 mais beta 2, V2, mais V3. Só que agora, o que é que você sabe? Eu estou no espaço vetorial, que é o V. Quanto é que dá isso? Você pode fazer distributiva, porque você está no espaço vetorial, que é o V. Alfa 1, V1. Vai ficar alfa 1, V1, Mais alfa 2. alfa 2, V2, Mais beta 1. ou V1. V2. Opa, fui influenciado aqui. Mais beta 1, V2, mais V2, mais V3, gama 2, V3. isso. Aí eu reorganizo. Porque lembra, o que é que eu quero mostrar? Que o T de W1, o T de W1 mais W2 é igual ao T de W1 mais o T de W2. Aí eu reorganizo, ó. Isso daqui é alfa 1 V1 mais beta 1 V2 mais gama 1 V3 mais o que mais? Alfa 2, V1. Alfa 2 V1, Beta 2, V2. beta 2 V2, Gama 2, V3. gama 2 V3. Ou seja, observe que a soma nesse último passo contém todos os elementos que estão aqui somados. Só estou reorganizando, concordam? Entende? Aí você pode perguntar: ah, mas por que o senhor quer fazer isso? Porque eu quero mostrar que é uma transformação linear. E para ser uma transformação linear, eu tenho que verificar que vale isso, ó. Eu preciso verificar que vale isso. Entende? Aí eu estou fazendo essa conta.
Observe que o que eu obtive agora, né? Observe quais foram o caminho. Eu peguei, vi como é que é o T de W1 mais W2, apliquei o T em W1 mais W2, vi como era, fiz a conta, apareceu o que a gente obteve agora. Só que dessa parte, quem é isso? Isso é o T de W1. Por quê? Porque o T de W1 é uma combinação linear do V1, V2, V3 e os escalares utilizados é o mesmo que eu utilizei para escrever o W1. Então isso aqui é T de W1. E esse? T de W2. Então isso daqui é igual a essa soma. Concorda? Então vale essa parte. Então observe o que a gente fez. Eu defini uma maneira de construir uma transformação linear. E a gente já verificou que aquela maneira que a gente definiu, ou seja, aquele algoritmo que a gente criou, funciona a parte da soma. Falta ver a parte do produto por escalar. Todo mundo concorda? Então vamos lá. Vamos pegar agora o produto por escalar. Aí agora pegue W pertencente a U e alfa pertencente aos reais. Tá? O que é que eu posso dizer sobre W? Ele é escrito como uma combinação linear da base. Então, de novo, eu preciso saber como é que eu escrevo. Eu vou dizer que ele é escrito assim. Observe que o A, o B e o C eu estou escolhendo porque eu sei que é escrito como uma combinação linear. Aí eu estou chutando, ó, vou chamar de A, o 1, o 2, o 3. Se eu sei fazer as contas, se eu sei os valores, eu tenho que descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C. Entende? Tá. Aí eu pergunto, quem é o alfa W? Porque eu preciso, para aplicar o T no alfa W, escrever o alfa W como uma combinação linear da base. Quanto é que dá isso? Isso vai dar alfa A, 1, o 2, ou seja, de novo, eu estou descobrindo quem são os escalares que eu escrevo o alfa W, né? Porque lembra, para eu definir logo o T de alfa W, para eu descobrir quem é esse cara, eu tenho que saber quais os escalares eu utilizei para escrever o alfa W na base que eu defini a transformação, entendeu? Então isso vai ser alfa A vezes quem? O V1 mais alfa B, V2 mais alfa C, V3. Ok? E agora eu boto o alfa em evidência. Isso vai ficar A, V1, B, V2, C, V3. Exatamente, que isso é o T de W. Portanto, T é uma transformação linear. Tá? Uma observação, tá, galera? Deixa eu só definir aqui, antes de a gente ir para o exercício. Eu acho que a gente já falou disso, mas só para repetir, ó. Quando você tem T de U em U, uma transformação linear, a gente dá um nome especial de operador linear. Exatamente, operador linear. Tá? O que é um operador linear? É uma transformação linear onde o domínio e o contradomínio são iguais. Ok? Só o que muda é isso. Outro objeto que eu quero falar também é esse aqui. Se o T vai de U em R, uma transformação linear,
Então, a gente vai chamar esse cara de quê? Esse é novo. Funcional linear. Ou seja, sai de um espaço vetorial em R. Ou seja, o contradomínio é o espaço vetorial real. Ok? Beleza. Tá? Então vamos dar uma pausa de 5 minutos e aí a gente volta para resolver o exercício, tá?